Eu quero ler um trechinho do Evangelho de João, no capítulo 10, que no versículo 27 diz assim: As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Palavra do Senhor. Escutar e essas frases, né? Isso dá um acalento no nosso coração quando a gente escuta. Quando Jesus fala que Ele é o bom pastor, que Ele é aquele, e quando Ele diz, né, que Ele nos conhece, e conhece. O conhecimento que Jesus tem de nós, Ele é pessoal. Deus não nos conhece no bando, porque o amor dEle é único e individual. Deus não nos ama no bolo e fatia um pedacinho para cada um, não. Isso é uma das coisas mais encantadoras. O amor que Deus tem, Ele é único só para você. Único. O cuidado que Deus tem, a ternura de Jesus, como eu gostaria que a gente compreendesse o que significa essa ternura. Não existe uma vida que sobreviva sem o cuidado, sem a ternura que o mundo esqueceu. Mas existe alguém que cuida de cada um de nós. A dificuldade é a gente perceber que é cuidado. Porque Jesus fala assim: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Será? Eu acho que no mundo onde tem tanto barulho, e tem tanta voz, tem tanta sedução, tem tanta promessa, a gente pode tomar caminho errado. A gente pode ir para lugar que não é aquele. Pode ser enganado. Por isso que ele fala que ele é verdadeiro pastor. Porque como é que você sabe que aquilo que você quer fazer, aquilo que veio ao seu coração, que vem de desejo para você, por que você sabe que aquilo pertence a Deus? Qual que é a marca que vocês têm que saber? O que gera em você? Tudo que procede de Jesus, guardem isso. Tudo que procede de Jesus gera paz. Todo sentimento que você tiver, toda vontade de fazer alguma coisa, se te tumultuar, não pode pertencer a Deus. Porque Deus é paz. Né? Então, se gera paz no seu coração, esse é o caminho. É dele. Se você fez uma oração e saiu em paz, então você rezou direito. Se você veio rezar e saiu pior do que chegou, não rezou. Rezou com o lábio e não rezou com o coração. Quando você faz uma entrega de verdade, quando você se rasga e fala com Ele, sem mentira, com simplicidade, fala, me ajuda. Você vai sentir uma paz no seu coração? É dele. Se você chega e já começa um discurso imenso e já dá um monte de solução para Deus, você falou para você mesmo. Não para Deus. Então, para Deus tem que fazer esse despojamento, né? A gente se esvazia. A gente se esvazia para falar, me enche, me ajuda. Me ajuda quando estou dando conta. Entrega uma situação e verá Ele resolver. Então, como é que a gente precisa pedir a Jesus a primeira graça, que é aprender a escutar a voz dEle? Me ajuda, Senhor, no meio da minha vida, a escutar a sua voz. Porque aonde que a gente se faz? É no cotidiano. É na nossa rotina. Como é que eu posso demonstrar aquilo que eu creio? Pelo que eu falo e pela forma que eu vou agir. Então é na nossa vida de rotina mesmo. É todo dia, repetindo as mesmas, encontrando com as mesmas pessoas, fazendo o mesmo trajeto, repetindo a vida de todos os dias. É lá que Deus vai viver comigo, com você. É lá. Né? É nesse espaço que Deus vai nos fazendo, vai nos construindo. É Ele que é aquele que nos guia, Ele que vai mostrando o caminho. Fala assim, não, faz para cá. Para cá o caminho é melhor, mais curto. Mesmo que você faça aquele caminho há milhões de anos. Aí você pergunta para ele, é assim mesmo? Você fala, vou te dar outra sugestão. Vira para cá. E você vai ver como é que é sempre diferente, novo. Né? Então a gente se revela no cotidiano da nossa vida. Às vezes tem algum momento extraordinário. Mas o mais da nossa vida é tecida na rotina. Né? Às vezes tem um acontecimento que tira o fôlego, né? Mas a grande maioria dos nossos dias
é feito da mesma repetição. Mas como é que a gente pode fazer com que essa repetição não seja uma rotina que nos arrasta? O que te dá energia para poder fazer essa rotina uma novidade? É a presença dele, né? É o amor, né? É o amor que você coloca e é que faz tudo ser diferente. Onde é a fonte desse amor? É ele, é Jesus, né? Então quando fala Jesus me conhece, ele conhece as ovelhas dele. Isso é uma coisa louca. Saber que ele te conhece não só fisicamente. Quando Jesus fala nesse conhecimento, não é um conhecer de você falar assim, não conheça Filó. Conhece a Filó, não sabe meu cheiro, não me conhece. Né? Não sabe qual que é o perfume que eu gosto, não me conhece. Conhecer exige intimidade. Quando ele fala que ele nos conhece, é porque ele tem uma relação íntima. Jesus te conhece do ponto de vista intelectual. Te conhece no seu emocional. Ele conhece na sua caminhada espiritual onde você ainda se encontra. Mesmo que você fale, não, Senhor, já andei muito. Ele fala, não, sei onde é que você está. Ele sabe. Ele sabe exatamente onde a gente está em cada coisa. Então não tem ninguém que nos conhece mais profundamente. Aquele Salmo 139. Tu me conheces quando eu estou sentado, você me conhece quando eu estou de pé. Você me conhece se eu deito, se eu levanto, se eu vou andar, se eu estou deitado. Ele conhece tudo. Antes, olha tão lindo, Jesus fala assim, quando vocês forem rezar, não multiplica as palavras, não, porque o seu pai sabe o que você vai falar antes que a palavra chegue na sua boca. Ele nos conhece. E isso nos conforta. Eu acho que não tem nada que nos deixa mais confortado de saber que ele sabe. Né? Então, por isso que muitas vezes quando a gente chora, somente ele sabe por que a gente chora. Tem hora que você não precisa nem explicar. Tem hora que a gente olha para ele e chora. Ele sabe. Não precisa explicar nenhuma palavra para ele, porque somente ele sabe por que tem cada lágrima. Isso é enlouquecedor, um Deus desse. Né? Assim, eu acho que a experiência de poder viver com um Deus de amor, né? Um Deus que cuida, ele fala, eu cuido, eu conheço e eu dou a vida eterna. Guardem uma coisa, nós temos a existência, Deus dá a vida. Compreende a diferença? Nós temos a existência. Quem nos dá a vida em plenitude, a vida que é eterna, é um só. É isso que ele fala em Mateus 6, 24, 34. Vocês se preocupam demais com a sobrevivência. E vocês não se preocupam com a vida. Que a vida é mais do que trabalhar, comer, dormir, rezar, casar, ter menino. É muito mais. É a vida. Aquilo que eu te propus para ser eterno comigo. Isso é uma coisa louca, a gente não tem dimensão disso não. Tanto que a gente não tem dimensão, que a gente já fez experiência de tudo na vida. Inclusive, de idolatrar a riqueza, e entender que ficamos mais pobres. Idolatrar a força, e ficar mais fraco. A gente querer estudar muito, ter fome de conhecimento, mas não descobrir a verdade. Mas tem uma experiência que o ser humano não fez. Uma experiência inteira. Uma experiência completa, uma experiência com consciência. Qual é essa experiência? Qual é essa experiência que o ser humano não fez? Já fez de tudo, do dinheiro, do poder, da força, de tudo. Qual é a experiência única que o ser humano não fez, inteira, com consciência, entregue? Qual é? A experiência do amor de Deus, de ser amado por Ele. Não é fácil ser amado. Porque quando alguém fala que te ama, você perde as forças. Por isso mesmo. Por quê? Falta de confiança. Porque fé é sinônimo da confiança. Eu preciso confiar que Ele me ama desse jeito que eu estou falando. Porque se eu acredito que Ele me ama desse jeito, eu já caí na piscina aqui encostado, igual eu caí nele. Caí. Não é quando é criança, chega na beirada da piscina assim, cai de uma vez, de costa. Você tem certeza que tem água e que você não vai machucar. Assim é cair nos braços dele e falar, Ele cuida de mim. Eu sou aquela ovelha machucada, ferida, que Ele buscou e pôs no colo. Eu sou aquela ovelha que Ele foi atrás. Eu sou aquela ovelha que estava no caminho errado e Ele me achou e me buscou. Eu sou aquela que Ele colocou no ombro. Pode imaginar o que é isso? Ele me colocou aqui no pescoço dele e me carregou. Eu que estava com a perna quebrada e Ele fez o curativo. E cuidou de mim enquanto eu estava assim.
Porque quantas portas vocês já bateram e ninguém abriu? Aonde que vocês de verdade encontram descanso? Aonde você pode repousar a sua cabeça? Aonde você pode ter alívio de alguma coisa que inquieta o seu coração? De quando você está angustiado, de quando a coisa é para valer, de quando é uma angústia que te consome. Qual que é o único que acalma a tempestade, que levanta a mão e fala, sou eu, não temas. Isso é Ele. Mas a gente tem que fazer essas experiências, de falar, gente, eu tenho alguém que me ama, então como é que eu estou vivendo a vida que Ele me deu? Será que eu estou perdendo a vida na mediocridade, na superficialidade, ou eu estou vivendo a dignidade que eu tenho por causa de um nome, que é o nome dele, que falou que eu sou filha de Deus? Como é que eu estou me arrastando? Será que eu me arrasto no mundo ou eu ando de verdade? Que escolhas eu estou fazendo na minha vida? Porque as escolhas vão ser a partir do momento que eu tenho um pastor, que é Ele. Então tudo que eu vou escolher na minha vida reflete aquele que me guia, aquele que me dá o caminho. Por isso que aquilo que eu falo, aquilo que eu faço no meu cotidiano, reflete aquele que me orienta. E se é Jesus, o meu pastor, então eu tenho que prestar atenção demais em tudo que eu faço. Porque eu posso ser sinal de quem eu creio, eu posso ser um anticristo. E naquele momento é testemunho contrário a dele. É muito sério. Porque se é Ele de verdade o meu guia, então a gente tem que parar e pensar, todas as nossas atitudes, o dia inteiro, tem que refletir Jesus. Então quando as pessoas te estressam, que você quer matar, você pensa, respira fundo, olha para a pessoa, fala, é Jesus nele. Fala, dá um sorriso e fala, porque eu amo pouco, Senhor. Vamos lá. Né? Alguém falava alguma coisa comigo, sei lá se foi ontem, tanto assunto no CTI, vocês não calculam, junta muita mulher, vocês calculam. E alguém falou alguma coisa, eu falei, pensa na hora da sua morte. Esse assunto será tão irrelevante diante de Jesus, que você vai ficar com vergonha de ter perdido tempo com isso. Releva. Pensa, quando estiver muito difícil, fala, isso do lado de lá, o que eu estiver diante dele vai servir para aumentar meu tempo de purgatório. Bobagem, né, gente? Eu presto de ficar no céu. Bobagem, vamos relevar, é melhor. Né? Mas é porque ele passa a ser referência de absolutamente tudo. E aí a gente vai ficando envergonhado, né? Se ele me conhece tanto, e se ele me ama tanto, e a resposta que eu tenho na vida, porque ele vai me encantando, me seduzindo, é de amá-lo, como que eu conheço pouco aquele que é o amor da minha vida? Quando a gente está namorado, a gente conhece até a sombra do carro. Gêmeo é todo mundo do mesmo carro, mas a sombra desse carro é diferente. O freio do carro dele é diferente. Você reconhece entre 1000, você fala, é ele. O cheiro, o passo, por causa do amor. Como é que João reconheceu Jesus lá na praia? Por causa do amor. Ele falou, é ele. Pedro, é ele. Por quê? Porque o amor faz reconhecer rápido. Por que a mãe reconhece tudo no filho? Os olhos que mais imitam os olhos de Deus é o olhar de mãe. O olho de mãe não passa nada. O filho acha que passa. Escapa nada. A mãe pode fingir de boba, mas que ela sabe, sabe. Né? Pode até mascarar. Então tá, meu filho, espera a hora. Igual Deus. Estou te esperando. É o olhar, né? Então você imagina, quando eu escuto ele falar isso, né? Eu dou para vocês a vida eterna e elas jamais perecerão. Isso é de até bambear as pernas, e ele diz, e ninguém pode tirar vocês da minha mão. Isso é um conforto, assim, que nem a morte, nem a dor, nem o sofrimento, nada, nem o pecado, porque eu posso pedir perdão, nada pode me tirar da mão dele. Isso é algo para fazer a gente dançar sozinho o dia inteiro. Como é que você está dançando, meu filho? Porque eu sou amado, porque eu sou amada, alguém se importa comigo. Alguém cuida de mim, alguém tem um olho em cima de mim, alguém me protege, me tira do mal, me defende, né? O pastor é aquele que defende, é aquele que te guarda, porque você é dele, e a sua vida custou o sangue dele. Isso é uma coisa louca. Saber que quando Deus morreu, Ele morreu por cada um, para dar a vida por cada um. Deus não vai nos perder, pode guardar isso. Ele tem uma paciência louca, porque Ele nos espera. Ele busca, põe a gente no caminho, a gente fala com ele, espera um pouquinho que eu vou ali e já volto. Some. Fala, não, esse pedaço eu vou sem ele.
porque senão ele vai me atrapalhar. Né? Porque a gente acha que Deus não viu, Deus acha que não vai concordar com o que eu estou fazendo, a gente fala, você espera um pouquinho que eu vou ali. Aí vai lá, quebra a cabeça, volta, assim sem graça. Ele fala, não, mas vem cá, que você é minha. Por quê? Porque o amor perdoa, o amor acolhe, não existe ninguém como ele. O dia que a gente se atrever, né, tiver a graça de viver a experiência, essa experiência profunda do amor. Em que você se sustenta? No amor de Deus. Mas a vida está difícil, mas Deus me ama. Está difícil, mas eu sei que Ele está sentadinho aqui comigo. Passando um perrengue, como diz o povo, mas com Ele. Está na luta, com Ele. O dia que a gente entender isso, né, que Ele é o único que é a porta, que me dá pastagem. Que pastagem é essa? Que pastagem que é essa? Jesus não é uma das portas, Ele é a porta. A única que dá a salvação. Somente através dele chegamos a Deus, Pai. O que é a pastagem, gente? A gente canta, e a gente canta, né? Como é que é aquela... A gente canta o bom pastor, né? A gente não canta? Por verdes pastagens me leva para repousar. O que é que vocês estão cantando? Que pastagem que é essa que Ele dá? Hã? Não. O que Ele te alimenta? A palavra e a Eucaristia. Vocês imaginam que loucura é isso, né? É o mesmo Deus que nos criou. Ele é o nosso alimento. Ele te sustenta. Porque sem Ele nós ficamos fraquinhos. Sem Ele nós desanimamos. Sem Ele nós arrastamos no cotidiano. Sem Ele nós falamos, ai, ó céus, ó vida, de novo, tem que trabalhar, aguentar que é chefe. Com Jesus você fala, uau, aventura nova hoje, o que será que vai arrumar? É um outro olhar. Muda tudo, é tudo diferente. É a mesma rotina, mas é tudo diferente. É Ele, é diferente. Então, quando é com Ele, é uma novidade. E fora que você vai viver na expectativa que pode ser seu último dia. Aí você vai fazer com tudo mais intensidade, com mais amor em tudo que você fizer, porque pode ser a última oportunidade de abraçar, a última oportunidade de dar um beijo em alguém, a última oportunidade de dizer a alguém, te amo demais. Então, é a última oportunidade. Então a gente precisa aprender a viver a vida com essa intensidade de saber por quem eu estou me gastando, por quem eu estou me consumindo, por quem eu estou envelhecendo, por qual razão eu estou fazendo tudo isso. Hoje eu discuti com os residentes sobre uma aula que deixa eles meio sem fala, mas dá temas mais pesados. Hoje era sobre más notícias, né? Como que eles têm que treinar da má notícia. Falei, justamente quando na vida vocês chegar a notícia que vocês não querem chegar. E tem tudo isso que tem que ser conversado. Daí quando eu conversava com eles sobre quando eu conversava do paciente, quando é morte cerebral. O povo chorava na aula, que eu falei com eles, vocês vão ficar firmes. Mas se vocês não pensarem na morte de vocês, não pensarem nas perguntas que vocês me vêm fazendo para as mães, e não analisar a vida de vocês não vão dar conta. Porque o médico é aquele que vai ter o fim. É do início ao fim. O médico ajuda, inclusive, né, no sentido de estar junto e de fazer só a transfusão de serenidade, é estar ao lado de falar, pode ir, que te aguarda, é espetacular. Eu falo, ter coragem de segurar a mão dessas crianças até ela soltar a sua mão, para ela pegar a mão daquele que é muito maior que nós. Estar lá, do lado, vocês não podem sair de perto, é do lado do paciente, é do lado da criança, sustentando a mãe da criança e quem estiver junto. É a coragem, porque cremos. É assim. Eu falei que eu vou dar um fôlego para vocês, quinta-feira tem mais uma sessão, para vocês poderem, agora tem um outro assunto, para vocês poderem treinar, né? Porque enquanto eu estou perto de vocês, para a gente poder conversar isso, porque não vai ter outra pessoa, para dar uma chamada nos vocês, para fazer de vocês médicos, de verdade, né? Não é para receitar, não, fazer receita só não, olhar o doente, olhar o outro, que é você também, ter compaixão, se colocar no lugar de, acolher, dar colo, dar aquilo quando não tem mais nada para dar um abraço. Dá seu colo e fala, coragem. Nós temos uma casa que nos espera, tem um pai que nos espera, e é junto que a gente vai até o fim. Mas com dignidade em tudo que a gente faz, porque somos filhos de Deus. A gente só exerce, às vezes, um papel diferente. Então, quando a gente escuta isso aqui, sabe que nada me tira dele, nada, que Ele pessoalmente cuida de nós, eu fico pensando, o que mais a gente quer na vida? O que mais podemos desejar? Eu acordo e posso dizer bom dia.
sua bênção para começar o dia, à sua disposição, para vos amar e servir. E ele fala, e eu cuido das suas necessidades. Experimente quem quer cuidar das coisas de Deus e deixa Deus cuidar das suas. Você vai ficar impressionado. Deixa Deus cuidar. Fala com Jesus, tem umas coisas para a gente fazer, né? Mas eu vou deixar a pessoa fazer para mim, me orientar. Enquanto isso, o que o senhor precisa hoje mesmo? Porque é mais importante o que o senhor tem do que eu tenho. Entrega uma agenda para ele. Entrega, experimenta, tenha ousadia. Experimenta viver um dia. Se você tiver coragem de viver um dia, vive uma manhã. Fala, Jesus, vou experimentar. Olha como é que pode ser esse Deus, né? Que permite a gente até experimentar o quanto Ele é bom. Provar e ver de quão suave é o Senhor. Provar e ver de que doçura é o nosso Deus. Provar e ver de que Ele é o nosso pastor, o nosso guia. Que Ele não pode te levar para nenhum lugar errado. E que quando você fizer uma opção e perguntar para Ele, Ele falar, faz não. Nem duvide, eu falo com Ele, Jesus, o senhor está dentro, se eu não estiver dentro, eu já estou fora, viu? Eu não sou louca. Ele fala, Filó, não vai. Sim, senhor, eu nem discuto, nem pergunto por quê. Falei, tem a razão dele. E é tão interessante que há uns dias atrás, uma cliente me ligou, ela gritava tanto no telefone, e eu estava no CTI, você imagina quando uma mãe grita e gritava assim, me socorre, me acode. Eu falei, o menino dela caiu de algum lugar, né, uma coisa muito, né, coisa muito grave, que não dá tempo. Falava com ela, respira e me fala, porque senão não tem jeito de eu te acudir. E ela falava, eu perdi o bebê, com 6 semanas. Falei, para de chorar. Para de chorar. Para de chorar que eu preciso falar. Respira, toma água, agora me escuta. Você crê no mesmo Deus que eu creio? Creio. Então ajoelhe e para de chorar. E fala, obrigado, Senhor, porque o Senhor me ama e ama essa criança. E eu tenho certeza que de alguma coisa o Senhor nos livrou. De algum sofrimento. Deus, porque o dia que vocês entenderem que o sofrimento para chegar em nós, chega nele primeiro, por isso ele já deu uma amenizada para depois bater em nós. O dia que a gente acreditar nesse amor, esses dias ela esteve lá no consultório e falou, Filó, eu preciso falar uma coisa, o quê? Chegou o estudo do neném, e ele tinha uma síndrome gravíssima. Falei, ficou com vergonha? Bastante vergonha. A gente faz um escândalo. O dia que a gente aprender, em qualquer coisa que acontecer, dobrar o joelho e falar, seja feita a vossa vontade. Obrigado, Senhor. Por que está acontecendo isso? O que está assinado embaixo disso? Porque eu te amo. O dia que a gente entender isso. O dia que a gente entender tudo que nos acontece, o que está assinado embaixo? Porque eu te amo. Então, quando chega a dor, chega o sofrimento, chega as coisas, Deus está nos lapidando, está ajudando. É igual quando o menino acha que você é péssimo, que você está fazendo ele sofrer. Ele não entende. Quando você fala, meu filho, não posso te dar faca. Você só tem 1 ano. Vai cortar. E ele vai brigar, vai dar uma pirraça e vai te odiar. E você quer conversar com ele, ele dá as costas para você e sai bater no pé. Às vezes a gente faz exatamente com Deus. Fala, mas eu quero tal coisa. Eu falo, oh, meu bem, te dou outra, porque isso não pode agora. A gente fala com ele, estou de mal, vou fugir da igreja, nunca mais vou rezar. Nunca mais. Eu tive uma decepção com Jesus, nunca mais rezo. Ele deve falar, vai ter a hora de voltar, né? Porque Ele é Deus, né? Tem essa doçura que nos espera, né? Aí lá na frente a gente entende e volta morrendo de vergonha. Volta morrendo de vergonha. Por quê? Porque naquele momento Ele não podia nos dar, Ele não tinha maturidade. Não daria conta de receber aquilo, não podia viver aquilo. Ah, faça a experiência desse amor. Porque existe somente um lugar na terra. Um lugar na terra. Aonde você pode estar com Ele vivo. Só um lugar na terra onde você pode abrir essa porta. Só um lugar na terra que da mesma forma que Ele te permite entrar, Ele te faz sair. De cada situação enrascada que você entra, que é só Deus. É assim. Deus nos tira de cada situação de sofrimento, de depressão, de coisa enrolada que a gente entrou porque não consultou Ele. Um tanto de confusão que a gente, né? Só Ele pode nos tirar. Então Ele nos dá e nos tira de situações que se você falar, Senhor, me livra disso, Ele vai livrar. Porque é tão duro quando você escuta, né? Muitos anos atrás, nós tivemos uma amiga que dizia, Filó, mas você não vai falar isso com Jesus? Não, porque se Ele não quiser eu não farei. Pois eu vou fazer independente dEle querer. Porque eu quero. A gente fica igual um menino de 3 anos, mas eu quero, e agora? Né? Assim, menino de 3 anos, no auge da birra, né? Sapateia e fala, é agora que eu quero. Aí entrou numa situação difícil. Difícil.
Mas Deus na misericórdia acompanhando, né? Demorou 20 anos para se libertar. Deus acompanha com paciência até a gente ter a coragem de voltar a Ele e falar, Senhor, me ajuda? De verdade eu entrego, que eu fiz tanto erro, mas nada nos tira da mão dEle, Ele nos pega de volta e fala, isso é minha? Então agora, porque você me permite, eu te liberto. Mas não entra com Deus com um passo dentro, outro fora, não. Quando a gente entrega, a gente entrega. Não precisa se preocupar com nada, não. Filó, mas eu estou preocupada com o quê? Com o que vai acontecer amanhã? Vive hoje. Estou preocupada se eu vou ficar velho, se eu vou para o asilo, se eu vou morrer de quê? Preocupa não. Eu falo com Jesus, se o Senhor estiver junto, está tudo certo. A única pessoa que você não pode perder é Deus. Porque sem Ele nós não somos nada, mas com Ele ninguém nos cerca. Ninguém nos cerca. Porque Ele é Deus. E esse Deus que nos ama tanto, tanto, amou tanto, veio ao mundo por amor, morreu por nos amar e reviveu para continuar nos amando. Isso é uma coisa de louco. Jesus ressuscitou para continuar te amando, para estar do seu lado, para andar o dia inteiro com você, e você nem olha para o lado. Você nem fala uma palavrinha de delicadeza, fala com Ele, firme aí. Está aí, Jesus? A gente não presta atenção. A gente anda como se estivesse sozinho no mundo. A gente acha que Deus nos abandonou, que Deus nos esqueceu. Mas a gente não percebe o inverso. A gente que abandonou. Porque a gente é autossuficiente, a gente acha que a gente que dá conta. A força, eu já falei isso mais de uma vez, a força não é nossa, é dele. A coragem não é nossa, é dele. É Deus. Experimentem deixar Deus agir, deixa Deus ser Deus. Eu falo isso tanto com vocês. Deixa Deus ser Deus. Deixa Deus guiar. Deixa Deus te orientar. Hoje eu estou desorientada, porque perdeu o seu oriente. Perdeu aquele que te dá a orientação. Para a hora que você levantar. E fecha seus olhos. Se coloque diante daquele que é o Deus vivo e fala, bom dia, sua bênção para começar, me ajuda. O dia hoje está difícil, a situação é delicada, eu tenho uma reunião complicada, eu tenho isso, coloca para ele, me preceda. E relaxa e deixa ele te guiar, você vai ficar impressionado. Você vai cansar tão menos. Lançai sobre mim todas as vossas preocupações. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, eu vos aliviarei. Deus já deu tudo, não tem mais o que falar. Só falta a gente acreditar. E querer ser conduzido por Ele. Andar atrás desse pastor. Né? Porque a nossa vida tem que traduzir os passos dele. Tudo que ele fez eu tenho que fazer. Eu tenho que traduzir os passos dele. Quando você não souber o que fazer, para e fala assim, o que o senhor faria no meu lugar? Como é que o senhor faria nessa situação, Jesus? Deixa ele guiar. É encantador. É encantador. Por um momento, olhe para ele. Ao que o dia estiver difícil, ao que você estiver numa situação delicada, olha para ele e fala, me ilumina. Me dá uma luz. Faça com que realmente eu compreenda o que o senhor quer. E guarde uma coisa. Jesus conhece cada um. E Ele sabe exatamente como é que Ele chega em você. Como é que você vai compreender a linguagem dEle. Nunca duvide disso. Deus te alcança. Nós é que nos escondemos dEle. A gente vive escondendo de Deus igual Adão se escondeu. Achou que escondia de Deus Pai. Mas Deus é tão delicado, pergunta, onde você está? Sabia, né? Ele perguntou, onde você está? Adão falou, estou aqui escondido. Ele sabia. Então, a maior graça que a gente pode alcançar na vida é permitir que o olhar de Deus te atinja. Deixa Deus te olhar. Não se esconda, não. Deixa Ele te desnudar. É o único olhar que você não precisa ter medo. Porque o olhar de Deus é o olhar de amor. Quem te olha, que te olha por amor. O povo te olha te observando, te secando, olhando a etiqueta que você está, a roupa que você está, né? Deus nada. Ele olha a sua alma. E te acha maravilhosa. Te acha maravilhoso. Né? Deixa Deus te olhar. Traga para Ele as suas inquietações, seus medos, seus desejos, seus sonhos. Coloque tudo diante dEle. Filho, mas se Ele não me der, eu te garanto que Ele vai te dar muito melhor. Por quê? Porque Ele te ama. Qual a certeza que você tem? Por causa do amor. Gravem isso no coração de vocês. Porque hoje vocês podem renovar isso todo dia. Só um lugar na terra, só um lugar. Onde esse Deus vivo se encontra. Onde eu posso pegar nele. Aonde essa fonte de água viva está ali para me renovar. Para poder me saciar o meu coração. Dessa sede que a gente carrega de um Deus vivo. Dessa fome que o nosso coração tem. Que às vezes o mundo te dá um tanto de coisa, um tanto de nada. Se você peneirar seu dia, o
que você conversou hoje, às vezes é um tanto de nada. Nada que de verdade encheu o seu coração. Mas tem um lugar aonde você pode ir todo dia. Aonde isso vai realmente, né, saciar essa sede de vida. De vida de verdade, né? Nessa vida mais ou menos medíocre que o mundo está vivendo, não. Né? Porque a gente fala, não, Filó, mas Deus nos tratar como ovelha. Mas é porque parece que a gente é tudo igual. Mas o mundo tem feito todo mundo igual. Nós somos avaliados pelas marcas, ditados pela moda. Né? É a moda que todo mundo copia. Vocês veem o mundo correndo, o povo levanta no mesmo horário, se amontoa nos ônibus, corre sem saber para onde está indo, atropelando uns aos outros, buscando o quê? Se você parar o povo, fala, mas onde é que você está correndo? Fala assim, não, viu o povo correndo, estou correndo mesmo. Não sabe para quê, nem para onde, não sabe nada. A vida tem que ter sentido, tem que ter desejo. Por que eu me levanto? O que eu desejo no meu dia? Guardem isso. A nossa religião, o cristianismo, é a religião do desejo. Eu tenho que desejar Deus. Eu tenho que desejar viver no amor. É a oração, é a religião do desejo, não é da mesmice. Então, esse único lugar que eu posso voltar todo dia para repousar, para descansar, para ser renovado, aonde o Calvário e o sacrifício se renova perpetuamente, chama-se missa. Se eu for à missa todos os dias, o sacrifício de Jesus está se renovando por mim todos os dias, pela humanidade, e ali pelo mistério da consagração, eu vou ter Jesus vivo. A gente não tem dimensão que nós pegamos em Deus vivo. Parece pão, mas não é pão. Tem gosto de pão, mas não é pão. A nossa alma sabe que é Deus vivo. Nós sabemos que nos alimentamos dele. Isso é um dos maiores mistérios que Deus nos deu. A gente poder ser alimentado pelo Deus que nos criou. Ele que nos dá força, nos dá coragem. Ele que fala, aquele que come minha carne e bebe meu sangue, viverá em mim e eu nele. Isso é uma coisa louca. Saber que esse mistério, como dizia Padre Pio, que mistério é esse, Senhor? O Senhor em mim e eu em ti. Que mistério é esse? Um Deus que me conduz, que caminha comigo, que me alegra, que me renova, que eu caia e fala de pé, vão comigo, eu te seguro se você não der conta, se eu não tem força, eu te carrego. Não tenha medo, que sou eu, teu Deus. Então, quem pode te amedrontar? Que situação pode tremer as suas pernas? Qual a situação que pode te amedrontar? Só uma, ficar longe dele. No mais eu já sou mais do que vencedor. Por quê? Porque eu tenho ele. Então é essa experiência que vocês têm que viver. O mundo está precisando dessa experiência sua. Você fala, de que o povo junta lá para poder falar de quem? É dessa coisa que você não explica, dessa paixão que te arrebata, né? De um Deus que te põe em êxtase, né? De um Deus que divide com você umas coisas que você fala, uau, que experiência. Que você começa a rir sozinho e fala, é louca, nada, estou rindo com Jesus. Tem algumas coisas interessantes, né? É essa experiência de saber que nunca está só. Desse consolo que você tem na alma, né? São coisas que vocês têm que experimentar. Viver de um amor que não tem limite. O dia que entendermos isso. Quem vai dar conta de nós? Seremos insuportáveis. Porque sabemos amados. Então não aceitaremos nada menos do que o amor na nossa vida. As nossas relações terão que ser maravilhosas. Como é que nós vamos aceitar relacionamento homem e mulher que de uma forma e não só o homem tratando a mulher, mas a mulher tratando o homem de uma forma que isso não retrate o amor dele? Como é que nós vamos viver na vida sendo mendigo de alguma coisa? Como a gente vê relações que as pessoas mendigam afeto? No dia que você descobrir que é amado, você vai mendigar o quê de um homem? Mendigar o quê de uma mulher? Você é amado. Numa intensidade que é enlouquecedor. Que a pessoa, para poder te seduzir e ficar com ela, gasta. Porque o amor dele é algo alucinado. Mas tem que experimentar isso. Né? Tem que experimentar que doçura é acordar, trabalhar e adormecer diante de um só, que é o nosso Deus. Né? Então, experimentem. Né? Se vocês ainda não deram conta de fazer essa experiência consciente, eu estou me entregando àquele a quem eu posso me entregar, que nunca me decepcionará, que nunca vai me abandonar, que nunca vai me perder, que ele me encontra, que ele sabe meu cheiro, ele sabe onde é que eu estou. Ele sabe que
desbravei, saí para um caminho errado, ele vai atrás de mim. Ele larga o resto e vai atrás de mim. Por quê? Porque eu sou preciosa para ele. Eu sou precioso para ele. Ele sabe quantos fios de cabelo da minha cabeça eu tenho, até se eu não tenho. Ele sabe. Confie nisso. E que nada que hoje você trouxe no seu coração, que te perturba, não permita. Que nada perturbe o seu coração. Nada perturbe. Por quê? Deixa Deus entrar. Deixa o amor dele te possuir. Seja dele. Entregue-se a esse Deus que é sem palavras, né? A gente não consegue falar de um Deus de tanto amor. É amor demais. Né? E que vocês nunca duvidem desse amor. Jesus já provou para nós. E prova a cada dia o quanto ele ama. E cuida. E se vocês prestarem atenção, ele cuida dos detalhes da sua vida. Dos detalhes. Fala, mas eu nem pensei nisso. Você não. Ele pensou. Por quê? Porque nos ama. A esse Deus, todo louvor e toda honra pelos séculos dos séculos. Amém. Assim seja.